把在 Edu and I，Edu e I，Edu 所在，Edu I，教育何在？Edu e I，Edu e I。Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E no episódio de hoje a gente vem com uma super novidade, que é o Inovar de Onde Estiver, um guia de atividades para aprendizagem EAD. E com isso, a gente está aqui com uma convidada, a Googler Fernanda, que já é da casa. Dá um oi pra galera aí, Fê, e conta que novidade é essa. Oi, pessoal, tô eu aqui de novo. Um prazer estar aqui, como sempre. E, bom, a novidade de hoje é um lançamento que a gente resolveu fazer, né, do Google for Education, que é esse guia de atividades para aprendizagem à distância. E a gente resolveu criar esse guia e lançá-lo exatamente nesse período de início de semestre letivo, né, justamente entendendo que a gente vive aí alguns meses de fechamento de escolas, alguns meses no desafio dos professores e alunos na aprendizagem à distância. E a ideia desse guia é oferecer algumas dicas de atividades para que os professores possam, de fato, aplicá-las na sua sala de aula virtual. Ou seja, que ele seja uma inspiração e, ao mesmo tempo, uma caixinha de ideias, né, uma caixinha de ferramentas que o professor pode aproveitar para usar e abusar, de preferência, dessas atividades para que ele possa ter mais alternativas para esse ensino à distância. Mas assim, só para o pessoal entender bem, então, é um e-book onde a gente colocou várias ideias, né, de sugestões de atividades para que os professores possam utilizar com seus alunos nas suas aulas remotas. A gente vem pensando nisso há bastante tempo, né, a gente vem organizando a ideia desse e-book e nada melhor do que a gente falar com a nossa querida pedagoga, a gente vai entrevistar ela hoje, né, Fê? Hoje é Edu e Fê entrevistam Dai. É claro, né? Eu sei que teve a minha ajuda, mas tu sempre é a mentora das ideias, né, Dai? Conta aí pra nós como foi isso. Antes da Dai falar, eu só queria dizer para todo mundo que, de fato, assim, os criadores, né, e produtores de todo esse material foram, sim, os nossos queridos Edu e Dai, que vocês já conhecem, enfim, né, dois educadores fantásticos, Google Innovators, e a ideia foi exatamente convidá-los para que eles pudessem, junto com a gente, com o Google for Education, poder usar dessa experiência que eles já trazem, né, tão bacana de sala de aula, e de uso da tecnologia e das ferramentas do Google for Education, e a partir dessa experiência propor essas atividades, que muitas delas eles mesmos já fizeram e já testaram várias vezes na própria sala de aula deles, mas que isso então pudesse ser de fato essa caixinha de ideias para os nossos professores. Então o formato é um e-book, sim. E aí, passando a bola para a Dai, conta pra gente, Dai, como é que essas atividades foram pensadas do ponto de vista pedagógico? Tá, joia. Foi um trabalho pensado bem de forma colaborativa, sim. O Edu, ainda que não seja pedagogo, colaborou bastante, porque ele é bem chato. Ele é um chato. Que fica ali. Vamos às críticas agora. Porque ele me chama de querida e eu respondo dizendo que chato. Mas é um chato no bom sentido, porque ele sempre tem um questionamento muito, assim, lógico, né? Do porquê que a gente está fazendo aquelas coisas, porquê que a gente está trazendo aquela ferramenta. Então foi um trabalho bem bacana. E quando a gente falou em montar esse e-book, era na ideia de realmente assim, ó, vamos fazer um presente para esse nosso professor que está lá na ponta, assim, ó, super cansado já de inventar estratégias e pensar em desenvolvimento de habilidade, uso da tecnologia, ensino remoto, ensino em casa, ensino na escola, vai e volta, enfim, né? E aí a gente ficou pensando assim, como que a gente poderia entregar um presente para esse professor, um presente assim que fosse um ponto de partida para ele, né? Não significa que ele tem que pegar esse material e executar daquele formato como a gente está imaginando, né? Até porque as realidades são diferentes. Este e-book a gente considerou muito as habilidades da Base Nacional Curricular, foi o nosso ponto de partida. A gente abriu a BNCC, a gente discutiu quais habilidades a gente queria realmente trabalhar ali. E algo importante também
é que nós selecionamos essas habilidades porque a gente entende que elas estão condizentes com o momento atual e também porque o e-book, além dele ser em português, ele foi traduzido para o espanhol, né, Fê? E ele tem uma dimensão aí da América Latina, né? Então a gente teve essa preocupação também de buscar competências, né? Buscar habilidades, na verdade, que pudessem ser mais gerais e que também pudesse contemplar a todos, né? Toda a América Latina aí que vai ter a oportunidade de receber esse material. Então a gente partiu dessas habilidades, discutimos, pensamos em estratégias, mas também tinha que ser algo muito objetivo, né? Para aquele professor receber, olhar de uma forma muito objetiva e já conseguir levar para a prática dele, né? Tá, mas e que professores são esses, né? Professores, quem é o nosso público? Ah, a gente quer trabalhar com o público desde a educação infantil até o ensino superior. E aí começamos nesse movimento de mapear essas habilidades, né? Tanto da educação infantil, que tipo de atividades seriam possíveis de trabalhar na educação infantil até na pós-graduação, né? A gente foi trabalhando aí por todos os níveis que a gente já passou na vida, né, Edu? Então foi muito bacana, porque partindo dessa habilidade a gente sempre se perguntava qual que seria o melhor recurso que a gente poderia colocar aqui. Ah, é um Google Documentos? Ah, é um Google Apresentações? Aqui o que a criança vai precisar ter em casa? Vai precisar ter o apoio de um adulto? Vai precisar ter um celular? Consegue realizar essa atividade com o celular? E uma das nossas lições aprendidas ao longo deste ano foi de que muitos dos nossos alunos, eles trabalham sim com o celular, né? Eles estão utilizando o celular em casa para fins de apoio pedagógico. Então esse nosso cuidado de essa ferramenta funciona no celular, e as ferramentas do Google for Education hoje elas são incríveis, né, de serem utilizadas no celular, elas funcionam muito bem no celular. Então toda essa preocupação assim de, bom, esse recurso ele está adequado para essa faixa etária, essa habilidade a gente consegue desenvolver utilizando este recurso, né? Então foi aí um pouco dessa nossa trajetória na criação do e-book. Legal demais, Dai. E é muito legal pensar exatamente isso, assim, né? Que vocês fizeram a concepção do e-book de cada uma das atividades pensando nas dores do professor mesmo, né? Assim, e o que pode ser prático e o que pode ajudar ou facilitar esse retorno deles, né, para o semestre letivo e, ao mesmo tempo, ajudar nessa gama de atividades em que ele pode estar propondo para os seus alunos. Mas aí eu queria perguntar para o Edu, já que ele é o chato do e-book, né? Edu, como é que o e-book foi estruturado? Ou seja, quando eu sou um professor, eu estou interessado nesse e-book, eu abro e aí, por onde que eu começo? É a minha primeira pergunta. E uma outra pergunta que eu quero que você responda também. Se eu sou professor de ensino infantil, significa que eu só posso usar as atividades do ensino infantil para minha sala de aula? Ou atividades de outros níveis de ensino podem me ajudar também? Agora é a vez do chato. Bom, Fê, essas perguntas são muito interessantes, porque assim, quando a gente pensou em construir isso, e aí talvez seja um pouco da minha vocação lógica aí de cientista da computação, né? Eu falei para a Dai que a gente tinha que pensar em algo primeiro que tentasse abranger ao máximo as ferramentas que o Google oferece na educação. Porque tu pode gerar uma atividade para todas as séries usando, por exemplo, o Google Formulários, porque ele vai funcionar em todas as séries, né? Talvez não nas séries iniciais ali, mas ele funciona também. Se tu usar só imagens, ele vai funcionar. Toda atividade que a gente montou, a gente procurou colocar ferramentas diferentes. Para quê? Para que o professor pudesse, e aí já respondendo a tua segunda pergunta, olhar todo o e-book e dizer, não, mas espera aí, olha só, essa atividade da pós-graduação, se eu adaptar ela um pouquinho, eu consigo usá-la aqui nas séries iniciais, né? Então, é mais ou menos lançar a ideia da ferramenta com o uso dela, mas quem conhece muito a sua sala de aula é o professor. Então, de repente, ele enxergando uma ideia semelhante à que está ali, ele vai conseguir adaptar para a sala de aula dele muito fácil. E uma coisa que a gente se preocupou muito também foi colocar dentro dessas atividades
links de tutoriais do Google usando utilizar essas ferramentas, né? Então a gente, todo o e-book, ele tá, se você botar o mousezinho lá sobre os tutoriais, ele vai te levar para um tutorial de como utilizar aquela ferramenta, te dando ideias de o que tu pode fazer com a ferramenta. Esses tutoriais todos oficiais do Google, né? Isso é importante dizer. Então, essa foi a parte legal, assim, foi de pensar na atividade. É claro que a atividade normalmente ela tá proposta para dentro da realidade daquela série, né? Por exemplo, séries iniciais, a gente vai aconselhar que pegue o celular o pai acompanhe, o responsável acompanhe, né? Mas tu pode pegar aquela atividade e entender que aquilo ali eu posso aplicar na minha disciplina aqui no ensino superior, né? Então é só adaptar um pouquinho. Então a ideia desse e-book foi todo pensado em 15 atividades que podem ser utilizadas em qualquer série e pode ser adaptada para qualquer sala de aula, né, Dai? Isso, e uma das coisas também que a gente pensou foi assim, ó, em utilizar atividades que fossem desde complexidade bem simples, assim, no caso, para quem já trabalha com tecnologia, vai olhar e vai dizer assim, mas é abrir um Google Docs e escrever um texto compartilhado? É isso. Até atividades mais complexas usando as ferramentas. Por quê? Porque ao longo desse semestre a gente também teve a oportunidade de interagir com muita gente fazendo capacitações. E a gente viu assim o quanto tem pessoas que estão em diversos níveis de uso das tecnologias. Tem gente que está conhecendo agora as ferramentas, tem gente que está se esbarrando agora com esse conceito de nuvem, de compartilhamento, de utilização. Tem gente que já está fazendo certificação. Então, essa foi a nossa preocupação. Assim, vamos oferecer experiências desde o nível mais simples até o nível mais complexo para que a gente possa atingir aí a várias pessoas, né? Para que esse presente seja para o maior número de pessoas. E dentro disso, em cada atividade, né, Dai, a gente procurou muito destacar ali qual era a habilidade que estava sendo explorada naquela atividade e organizar essa atividade sempre em 5 passos, né? A gente tentou descrever como fazer aquilo em 5 passos para que o professor consiga entender cada um desses passos e como ele pode executar esses passos, né? Então, todas as atividades, são 15 atividades, elas estão estruturadas em 5 passos, focadas em ferramentas, às vezes a ferramenta se repete, mas às vezes elas são diferentes, e que tu pode ler todo o e-book e, com certeza, adaptar essas atividades para a sua sala de aula. Legal demais, gente. E eu adoro essa ideia mesmo, né? Que é de onde a gente tem que partir mesmo, assim. Primeiro, que sejam atividades que possam ser utilizadas, né? Por mais que elas estejam direcionadas e classificadas aí por nível de ensino, que elas podem ser apropriadas por professores, né? De todas as áreas e de todos os níveis de ensino, e que elas podem ser testadas e aproveitadas, né? Não necessariamente naquele nível para qual ela está indicada, mas por outros também. E o fato dela contemplar usos mais simples ou mais complexos da tecnologia, justamente para que todo mundo realmente consiga ter acesso e consiga, de fato, colocar em prática essa atividade. Agora, eu fico pensando que as pessoas devem estar curiosas, né? De saber que atividades são essas, assim. Então, dá um exemplo pra gente, Dai, assim, escolhe dessas 15 atividades, escolhe uma para você comentar um pouquinho, para que os professores entendam na prática como é que eles podem usar essas atividades e se apropriar delas com seus alunos. Certo, então eu vou comentar uma atividade que ela se chama Vamos Combinar. É uma atividade que a gente pensou para ser feita com um pessoalzinho lá do primeiro ano do ensino fundamental. E o que é esse Vamos Combinar? É bem no sentido de fazer combinados mesmo. Parte lá daquela habilidade de discutir, elaborar coletivamente regras de convívio, né? E a gente percebeu essa importância nesse semestre da gente fazer esses combinados, porque foi tudo muito novo para essas crianças, né? Essa aula online, essa aula remota, utilizando o Meet, utilizando ferramentas de videoconferência, né? Então, a ideia foi justamente a gente trabalhar com esse conceito de vamos criar em conjunto essas regras para que a gente possa usar essas tecnologias. E aí sim, a partir disso, usando o Google Meet para trabalhar em pequenos grupos,
utilizando o Google Documentos para que eles possam fazer ali de forma colaborativa, tanto de forma escrita, para aqueles que já estiverem ali ensaiando os seus primeiros escritos, mas também a gente pode utilizar a ferramenta de digitação por voz, né, que é uma ferramenta que a gente gosta bastante de apresentar nas formações e normalmente as professoras gostam bastante, né, de fazer essa prática aí com os alunos. Então a ideia é, vamos desenvolver a habilidade de discutir, de criar regras de convivência, o que é legal e o que não é legal de fazer na internet, né, e a gente até pode vincular com o programa Seja Incrível na Internet, a gente tem uma atividade que vincula com isso também. Mas basicamente a partir disso, que ferramentas de tecnologia que eu posso agregar nesse meu trabalho? E que depois essa construção colaborativa aí dos alunos possa também ser estendida para casa, né? Que eles possam mostrar para as famílias, que eles possam discutir com as famílias sobre esse trabalho que eles realizaram aí de combinados para a era digital. Então esse é um dos que eu gosto bastante, que eu entendo que ele é super bacana para os anos iniciais, mas assim, é uma discussão que vale para todos que estão nesse movimento aí de entrar nessa era digital, né? É como você está dizendo, assim, qualquer professor de qualquer nível de ensino faz essa atividade no seu primeiro dia de aula, né? Ou na primeira semana, ou no primeiro mês de volta às aulas, porque esses combinados são importantes, né? Essas regras, as expectativas, isso faz parte, né, desse início aí com uma turma, o início de um semestre ou de um ano letivo com uma turma que qualquer professor faz. E aí, que bacana que é isso, assim, né? Que isso seja o mais tangível possível para que o professor entenda que são atividades que ele já fazia no presencial e que agora a gente está propondo uma maneira de fazê-la no ambiente virtual. E ela faz total sentido ainda que a gente esteja agora no segundo semestre, a gente pode fazer esse resgate do que deu certo, o que não foi legal, como que a gente pode ressignificar isso, né? Para essa nova jornada aí deles no próximo semestre. E só para exemplificar, Day, assim, por exemplo, essa é uma atividade que foi proposta para o primeiro ano do ensino fundamental, mas eu posso aplicá-la exatamente na minha disciplina do superior, para os meus alunos construírem de forma coletiva um artigo sobre um trabalho em grupo que eles estão fazendo, né? Então, é uma prática que está definida lá no início, que a gente pode utilizar o mesmo conceito e a mesma estrutura para aplicar no ensino superior. Assim. Elas são aplicáveis em qualquer nível, né? Isso que eu acho muito legal. Exatamente, Edu. Nesse caso, tanto a estratégia, como as ferramentas, como o próprio conteúdo, né? A habilidade que está passando ali por trás, porque é um conteúdo extremamente relevante de ser trabalhado em todos os níveis de ensino. Tá, mas agora a pergunta é minha. Tá, vai lá. Como é que essa galera vai ter acesso a esse e-book? Conta aí pra gente. Ótima pergunta, pois é. Bom, esse e-book está sendo disponibilizado hoje para todo mundo, né, que está ouvindo o podcast. Ele está sendo disponibilizado nos canais de redes sociais do Google for Education, no canal do Facebook. Também vai estar disponível nas redes sociais do Edu e Day, para que as pessoas possam acessar. E as pessoas também, né, que já fazem parte da base de contatos do Google for Education também vão receber esse material por e-mail, por uma campanha de e-mail que a gente vai fazer. Então, a nossa ideia é exatamente assim, atingir esses professores, esses gestores educacionais, com esse material dentro desses meios, né, e que é o mais legal que a Day comentou no início, assim, é que a gente desenvolveu o material em português, né, pro Brasil, mas a gente também fez a versão dele pro espanhol, porque esse material está sendo disseminado para todas as escolas e professores e educadores que fazem parte da comunidade Google for Education da América Latina. Então isso para a gente também é muito legal, né, assim, é poder pegar um material que foi produzido com tanta competência e com tanto amor, né, de vocês,
considerando as diretrizes da BNCC, mas como a Dai disse, foram habilidades e competências bem amplas que podem ser aplicadas, né? Elas são transversais e podem ser aplicadas em outros países também. Então, a gente quer que os países de língua espanhol da América Latina também possam ter acesso a esse recurso, usá-lo, né, e se inspirar com ele, para que eles também possam aproveitar essas dicas para o seu volta às aulas agora também. E além de ter um material muito rico ali, e realmente eu sou chato para isso, e eu vou dizer agora que ficou lindo. Olha, lindo. O material ficou bonito. Dá vontade de baixar só pra ficar olhando, assim, porque ele ficou super bonito, ficou um visual. Dá pra sugestões aí pras escolas, imprimam esse material e coloquem na sala dos professores, assim, que vai ficar um painel super bonito. Tá bem lindo mesmo. As pessoas não voltam pra sala de aula, que os professores também possam imprimir e colocar aí no seu espaço de trabalho para olhar para ele, se inspirar, enfim, né, e entender que a intenção é essa, né, gente? A gente sabe que o desafio não é pequeno, né, assim, ele é grande, ele tá longo, né, assim, como a Dai disse, os professores estão cansados, né, existe já um nível de frustração às vezes, mas o que a gente quer oferecer com esse material são exatamente essa caixinha de ideias, né, assim, uma luzinha de ideias aí, para que o professor não desanime e entenda que, assim, a gente tá todo mundo trabalhando, né, para o sucesso do professor e o sucesso do aluno, e nesse momento mais do que nunca, assim, o que a gente do Google sempre quer oferecer são maneiras, né, assim, são maneiras para que a gente possa aprimorar a nossa forma de oferecer recursos para os professores, né, para esses educadores. E a gente vai colocar aqui no comentário também desse episódio o link para acessar o e-book, né, Fê? Sim, claro, vai estar aí também nos comentários. Eu particularmente estou bem feliz, assim, gostei bastante do resultado do material, ele está bem simples, está de fácil acesso, é possível imprimir sim, mas é possível ler pelo celular, ele está super, super ok de ler pelo celular, porque ele está bem objetivo, então, assim, tô bem feliz e agradecer aí a oportunidade, Fê, de ter nos convidado para essa empreitada. Imagina, nós que agradecemos por vocês terem topado mais um desafio, mais uma parceria super legal. E já vou deixar aqui o convite, né, para quem usar e nos contar depois como é que foi, né, Dai? É só nos mandar e-mail, escrever lá para falecom@eduidai.com.br. Nos conte aí como foi usar essas atividades na sua sala de aula, em que série você usou, se usou uma proposta que era para uma outra série na sua, enfim, nos conte. Se adaptou, se usou a ideia e deu uma melhorada. Por favor, nos conte aí como é que foi essa experiência. Isso aí, pode escrever, documentar nas redes sociais e nos marcar para a gente ir lá olhar e recompartilhar também. Vamos fazer essa roda girar aí. Então é isso, né, pessoal? Então agora aguardar o lançamento aí. Quem ouviu até agora já deve estar louco para olhar esse material, né? Então, se você não recebeu no seu e-mail, aqui vai ter procure nas nossas redes ou aqui no comentário do episódio tá o link para você ter acesso a esse e-book gratuito. Tá bom? Acho que é isso, né? Acho que é isso, né, gente? Então tá, Fê. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Já fica o convite aqui para voltar, né? Contar as novidades sempre que tiver. Claro, volto sim, e adorei fazer o inverso hoje de ser a entrevistadora do EduIDAI. Eu gostei desse modelo. Eu vou voltar para Agora que eu estou conhecido nacionalmente como chato, né? E eu como a querida. Só para os nossos ouvintes ver quem é, né? Quem é que chama de querido e quem é que chama de chato. Bom, já tá tudo definido, então. Pessoal, obrigada mais uma vez. Um super abraço. Beijão. Tchau. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 vezes, intensa.com.br.